Capítulo 7. Do direito de petição. Artigo 245. É permitido ao servidor requerer ou representar, pedir reconsideração ou recorrer, desde que o faça dentro das normas e termos, observado o disposto nesta resolução e na legislação vigente. Parágrafo 1º. Toda solicitação, qualquer que seja a sua forma, deverá ser: alíneas A e B, revogadas, e dirigida ao presidente, através do diretor-geral. 2. Encaminhada através do protocolo. Parágrafo 2º. Da petição constará: 1 a 3. Revogados. E o nome, o cargo, a matrícula, a lotação do servidor. 2. Os fundamentos, de fato e de direito, da pretensão. 3. O pedido formulado com clareza. Parágrafo 3º. Não será recebido e, se o for, não será despachado o requerimento que não contiver as indicações do inciso 1º. Do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento será instruído com os documentos necessários, facultando-se ao servidor, mediante petição fundamentada, a sua juntada no curso do processo. Parágrafo 5º. Os documentos poderão ser apresentados por cópia, fotocópia, xerocópia ou reprodução permanente por processo análogo, autenticada em cartório ou conferida por servidor designado, quando for o caso. Parágrafo 6º. Excetuam-se da disposição de que trata o parágrafo precedente as certidões de tempo de serviço, que serão apresentadas sempre em seus originais, e outros documentos que assim sejam exigidos pela administração. Parágrafo 7º. Nenhum documento será devolvido, sem que dele fique no processo cópia ou reprodução autenticada pela repartição ou, quando for dispensável, a anotação da devolução do documento. Parágrafo 8º. O processo deve ter as páginas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo responsável por sua autuação e, em sua tramitação, por quem nele inserir quaisquer documentos. Parágrafo 9º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Artigo 246. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da sessão em que tramitar o processo. Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Assembleia Legislativa. Artigo 247. Inexistindo disposição específica, os atos do Poder Legislativo ou da autoridade responsável pelo processo e dos servidores que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias úteis, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, hipótese em que poderá ser dilatado até o dobro. Artigo 248. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. Artigo 249. Das decisões da Assembleia Legislativa, caberá recurso para o presidente, e deste, para a mesa diretora. Parágrafo 1º. Nenhum recurso poderá ser encaminhando mais de uma vez a mesma autoridade. Parágrafo 2º. Da decisão da mesa diretora, que é a última instância administrativa, somente caberá pedido de reconsideração se contiverem novos argumentos e por apenas uma vez. Parágrafo 3º. Os recursos não têm efeito suspensivo, os que forem providos, porém, darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato impugnado, desde que outra providência não determine a autoridade quanto aos efeitos relativos ao passado. Artigo 250.
Todo o pedido dirigido ao presidente, sobre assunto da secretaria, será apreciado pela diretor-geral, que o encaminhará aos serviços competentes, se for o caso, para exame. Parágrafo único. A petição somente irá à consideração do presidente devidamente instruída com as informações e os pareceres necessários, não podendo, entretanto, o processo permanecer em cada serviço por prazo superior a 10 dias, salvo por justa causa, mediante autorização do diretor-geral, dada por escrito no corpo do processo. Artigo 251. Qualquer informação ou parecer contrário dado por servidor ou autoridade somente poderá fundar-se diretamente na improcedência do pedido ou da representação, para o que se transcreverá o dispositivo legal invocado. Quando outros motivos houver, mesmo concorrentes para impugná-los, serão obrigatoriamente expostos e provados no campo da informação ou parecer. Artigo 252. São competentes para decidir dos pedidos e o diretor-geral, para deferir pedidos sobre matéria de sua competência expressa e para indeferir os que forem contrários aos dispositivos legais expressos. 2. O presidente, para deferir pedidos sobre qualquer assunto que não seja de competência expressa de outra autoridade, desde que baseado em lei e na presente resolução. 3. A mesa diretora, para decidir os pedidos sobre matéria de sua competência expressa os casos omissos e os casos de recursos e reconsideração, conforme disposto neste capítulo. Artigo 253. Os recursos deverão ser interpostos nos seguintes prazos, contados da data de publicação ou do conhecimento do ato e de decisão do diretor-geral, 10 dias. 2. De decisão do presidente, 15 dias. Parágrafo único. O prazo para pedido de reconsideração da mesa diretora é de 15 dias. Artigo 254. Os prazos para as autoridades decidirem os pedidos e recursos são os seguintes, contados da data em que receberam o processo. E o diretor-geral, 30 dias. 2. O presidente, 45 dias. 3. A mesa diretora, 90 dias. Parágrafo único. Decorridos os prazos acima especificados, não tendo a autoridade decidido, poderá o servidor renová-lo à autoridade imediatamente superior. Artigo 255. O recurso não será conhecido como interposto e fora do prazo. 2. Perante a autoridade incompetente. 3. Por quem não seja legitimado. 4. Após exaurida a esfera administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede a autoridade de rever o ato, se legal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Artigo 256. A autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Artigo 257. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que não ocorrida a prescrição administrativa, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da sanção,
Artigo 258. O direito de pleitear, na esfera administrativa, prescreve nos seguintes prazos, contados da data da publicação no Diário da Assembleia, do ato impugnado ou, quando este for de natureza reservada, da data em que dele tiver conhecimento o servidor. E em 5 anos, quanto aos atos de que decorreram a demissão, aposentadoria ou disponibilidade do servidor e também quanto às questões que envolvem direitos patrimoniais. 2. Em 120 dias, nos demais casos, ressalvados os previstos em leis especiais. Parágrafo 1º. Os recursos ou pedidos de reconsideração, quando cabíveis, e apresentados dentro dos prazos de que trata esta resolução, interrompem a prescrição, determinando a contagem de novos prazos a partir da data em que se fizer a publicação oficial do despacho denegatório ou restritivo do pedido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição estabelecidos neste artigo contar-se-ão da data da ciência do interessado, a qual se presumirá da publicação do ato impugnado, ou quando este for da natureza reservada, da data da ciência do interessado, que deverá constar sempre do processo respectivo. Artigo 259. Após despacho decisório, ao servidor interessado ou a seu representante legal, é assegurado o direito de vista do processo administrativo, no recinto do órgão competente durante o horário do expediente. Artigo 260. É assegurada a expedição de certidões de atos ou peças de processos administrativos requeridas para a defesa de direito do servidor ou para esclarecimentos de situações. Artigo 261. A certidão deverá ser requerida com indicação da finalidade específica a que se destina, a fim de que se possa verificar o legítimo interesse do requerente na sua obtenção. Parágrafo 1º. Quando a finalidade da certidão for para instruir processo judicial, deverão ser mencionados o direito em questão, o tipo de ação, o nome das partes e o respectivo juízo se a ação tiver sido proposta. Parágrafo 2º. Se o requerimento for assinado por procurador, deverá ser juntado o competente instrumento de mandato. Artigo 262. A competência para decidir sobre o pedido de certidão é do presidente, que poderá delegá-la ao diretor-geral. Parágrafo 1º. A expedição de certidão será feita mediante determinação da autoridade responsável pelo órgão sob cuja guarda estiverem os arquivos, registros ou assentamentos, à vista dos quais deva ser extraída. Parágrafo 2º. A certidão será assinada pelo servidor que a extrair e por seu chefe imediato e visada pela diretor-geral. Artigo 263. O pedido de certidão será indeferido quando e o requerente não tiver interesse legítimo no processo. 2. A matéria a certificar se referirá: alínea A. Assunto cuja divulgação afete a ordem pública. Alínea B. Pareceres ou informações, salvo se a decisão proferida em processos aos mesmos se reporte.